Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa terceira aula de algoritmos de programação. Então é assim, nós estamos discutindo a estrutura de como se desenvolver um programa. Nós vimos nas aulas passadas diagrama de blocos, a sequência lógica. Hoje nós já vamos começar com a codificação. Então, a primeira coisa que nós vamos ver são a questão das diretivas. O que são diretivas? As diretivas são bibliotecas, nas quais nós temos armazenadas funções que são executadas durante o nosso programa. Depois, nós vamos ver as próprias funções. Como é que eu parametrizo a minha função? Então, eu vou utilizar, por exemplo, a scanf, que lê o teclado, ou o printf, que imprime na tela do computador, mas eu tenho que parametrizá-la, ou seja, como é que eu mando mensagens para ela, tá? Para que seja executada a impressão, ou como é que eu faço essa varredura no teclado. Depois, nós vamos ver o bloco de repetição com o teste de início. Então, agora, no programa de hoje, nós vamos começar a fazer algumas verificações, testes. E para isso, nós vamos precisar dar uma olhadinha também no que é construir uma condicionante. Então, nós vamos construir as condições necessárias para fazer esta execução, beleza? Eu sou o professor Marcos Henrique e o nosso curso tenho a intenção de prepará-los para construir qualquer tipo de programa. Nós temos mais material no nosso website, onde vocês conseguem pegar exercícios e etc. Beleza? Boa aula para vocês. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, a diretiva. O que são mesmo diretivas? Diretivas são bibliotecas. Então, se são bibliotecas, é um repositório. Nós apontamos a partir dessa. Primeira coisa no programa é indicar as diretivas que vão ser onde estão armazenadas as funções prévias que nós vamos executar no programa. Essas funções, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, a diretiva stdio, função onde eu tenho funções de entrada e saída. Então, nesta função, eu vou ter nessa diretiva eu vou ter scanf, que lê o teclado, ela fica varrendo o teclado e verificando até o momento, captando todos os dados que você digita até o momento em que se tecla Enter, onde ele armazena numa determinada variável aquilo que foi captado. Temos também a função printf. A função printf vai realizar qual tarefa? Vai pegar o que está armazenado numa determinada variável e vai apresentar dentro de um formato prévio que você estabeleceu para o usuário na tela. Então ela permite aquela questão da interação homem-máquina. Temos também outras diretivas, como por exemplo a stdlib. A stdlib tem armazenado dentro dela a system, que é uma função que vai nos permitir carregar inúmeras ações externas ao nosso código. Então, quer dizer, por exemplo, no nosso caso, nós vamos usar a system com a instrução pause. Para quê? Para pausar o programa e permitir que nós possamos visualizar o resultado. Tem também a div, que nos permite calcular os valores, resultados de números inteiros. Então, quando eu quero obter só a parte inteira de um determinado número, posso usar a função div, ou ainda a rand, que nos permite calcular os números randômicos. Então, quer dizer, numa situação, por exemplo, comum na física elétrica, que nós precisamos calcular uma hipótese de alguma coisa, nós usamos a função rand. Bom, além disso, no nosso curso nós vamos usar também uma outra diretiva, que é a com.io. A com.io vai nos garantir o seguinte: dentro dela nós temos duas funções que nós vamos usar bastante, a get e a get. Elas realizam a seguinte tarefa: elas fazem a varredura no teclado. Então, quer dizer, elas são funções de entrada, mas que
elas fazem o armazenamento caractere por caractere. E aí o que acontece? A get, ela armazena e imprime na tela. E a get só armazena. Então depende do que nós vamos precisar. Por exemplo, quando o aluno vai digitar o RA e precisa visualizar, então utilizamos a primeira. Quando ele vai digitar um verdadeiro ou falso, digitamos a segunda para dar sequência no processo computacional. Então depende como é que nós vamos utilizar. Bom, além disso, nós agora vamos dar uma olhadinha no nosso problema. Então, o problema que eu trouxe para vocês hoje é um problema simples da matemática, que é verificar se dois números são divisíveis um pelo outro. Então, quer dizer, eu quero construir um algoritmo computacional que verifique se um número digitado A é divisível pelo número digitado B. Para isso, o que eu preciso fazer? Analiticamente falando, eu tenho que primeiro verificar quais são as normas, as leis que regem isso. Então, eu estou pensando em dois números naturais. Primeiro, começa por aí. Então, a classe deles são números inteiros. Eu tenho que pensar nessa razão. Então, olha lá, um exemplo matemático que nós podemos fazer mentalmente. 25 dividido por 2 é igual a 12, com o resto igual a 1. Portanto, os elementos aqui, olha só, o 25, o 2, o 12 e 1 são números naturais. Entretanto, se diz que o número 25 não é divisível por 2, por quê? Porque o resto é igual a 1. A mesma coisa se nós fizermos para outra expressão. 25 dividido por 5 é 5, o resto igual a 0. Todos são naturais, entretanto agora se afirma dizer que 25 é divisível por 5. Por quê? Porque o resto é igual a 0. Bom, olha só, daqui então nós tiramos as leis que regem esse sistema. E essas leis vão nos permitir construir o algoritmo, melhor dizendo, as fórmulas que vão ser utilizadas no nosso diagrama de blocos e, consequentemente, no nosso algoritmo. O algoritmo de Euclides, que chama-se algoritmo de Euclides, essa divisão com chaves e a questão do resto ou não resto. Como é que se define o algoritmo de Euclides? O algoritmo de Euclides corresponde a esta fórmula, que é o que? Dividendo é igual divisor vezes quociente mais resto. Esta é a regrinha lá da matemática que representa o algoritmo de Euclides e onde aparece o nosso resto. Bom, ele é verdadeiro para um número quando ele é divisor, divisível por outro, quando C e somente C, a condição de divisibilidade diz assim: o quociente for igual a dividendo dividido por divisor. Isso implica em dizer que o nosso resto é igual a 0. Então eu não tenho um resto. Bom, a partir dessas duas expressões, nós já podemos montar então a expressão matemática que nos permite conceber a nossa condicionante, a relação de condição que vai entrar dentro do bloco de seleção. Como é que vai ficar isso aí? Eu pego a minha primeira equação e isolo o resto. Isolando o resto, eu vou obter resto igual dividendo menos divisor dividido por quociente. Bom, mas o quociente, eu tenho uma fórmula para ele. Então eu substituo esse quociente pela sua correspondente razão. Então quer dizer que a minha expressão matemática que eu vou utilizar no meu algoritmo vai ficar resto igual dividendo menos divisor que multiplica dividendo dividido por divisor. Pronto, deduzi a nossa fórmula. Reparem, nós estamos pensando num algoritmo computacional para fazer um cálculo, conhecimento prévio, fórmulas. Se nós estivéssemos pensando, por exemplo, num algoritmo computacional para controlar um sensor, conhecimento prévio, o meio em que esse sensor está inserido, e assim sucessivamente. Então nós precisamos conhecer os elementos que nós vamos controlar. Bom, nossa condicionante então vai ficar como? Nossa condicionante corresponde à seguinte regra: um número ele é divisor de outro, C e somente C, o resto for igual a 0. Então isso implica em dizer que agora, com esta informação, eu posso pensar na minha fórmula. A fórmula que vai
entrar na minha condicionante, ou seja, resto igual a zero, tá? Bom, agora, com esta informação, vamos ao diagrama de blocos. Construção do diagrama de blocos. Primeiro, sempre o mesmo ritual, eu tenho o bloco de seleção, então eu vou pensar primeiro no bloco de seleção. O bloco de seleção, eu tenho uma condição dentro do losango, eu tenho duas possibilidades, se verdadeiro ou se falso. As ações condicionadas ao valor verdadeiro podem ser o quê? Um texto, um cálculo, uma outra seleção, e depois ações condicionadas ao valor falso. Ou seja, quando a minha condição não for verdadeira, é falsa, e aí eu tenho ações condicionadas, que também podem ser, de novo, um texto, um cálculo. No caso deste código, para a seleção, será uma mensagem. Quando finaliza este bloco, ele finaliza reencaminhando para o fluxo do programa, ou seja, essas duas são conectadas no nosso fluxo normal. Então eu tenho um conector que ele reencaminha, tá? Bom, e o nosso código fica como? If, que é correspondente a C, então eu tenho if, minha condição, depois as ações condicionadas ao valor verdadeiro, notem que estão entre chaves, então quer dizer, a norma até assim se sugere que a pessoa, quando tem uma única ação, não necessita colocar entre chaves. Entretanto, eu recomendo sempre boas práticas. E o que é a questão das boas práticas? Não criar várias técnicas diferentes. Então, quando você tem múltiplas ações, deve se colocar entre chaves. Portanto, eu sempre coloco entre chaves, independentemente se é uma ou múltiplas, porque na maior parte das vezes são múltiplas. Fechou chaves, else é o que? É a negação. E aí vou às ações condicionadas ao valor verdade falso. Notem de novo as chaves. Pronto, esse é o bloco, esse é o bloquinho de seleção. Este bloco entra dentro do nosso diagrama e depois do nosso código. Agora vamos dar uma olhadinha na condição. Elaborar a condição vai estar relacionado àquela condição, se resto igual a zero. Agora nós temos a simbologia adequada para fazer essa seleção, essa condição. Nós chamamos de operadores relacionais. E utilizamos quais símbolos? Notem que a igualdade matemática é o símbolo de igual apenas. Mas quando nós falamos na matemática, por exemplo, x igual a 4, nós estamos falando, na verdade, a seguinte afirmação: x é 4. Ou seja, nós não estamos fazendo uma comparação, estamos fazendo uma afirmação. Se vocês observarem, o símbolo do sinal da igualdade são dois sinais de igual, tá? Por quê? É o equivalente ao congruente. Então, quando eu pego um triângulo, dois lados iguais, nós dizemos que o lado A é congruente ao lado B, porque eles são distintos, ou seja, eles têm o mesmo comportamento. Esta, então, é a percepção da igualdade para um algoritmo. Então, quer dizer, o sinal de igual são dois sinais iguais. Depois nós temos mais 5 outros símbolos. Diferente, que é exclamação igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá bom? Conforme a nossa necessidade lógica, nós utilizamos um desses símbolos. Lembrando que a nossa condicionante tem que ser a relação usando o sinal de igual, então nossa condição vai ficar resto igual, aqui em cima, a zero. Tudo bem? Então, se resto igual a zero, faço uma coisa, se não, faço outra. Beleza? Como é que isso ficaria então no nosso código? If, abre parênteses, resto igual a zero, fecha parênteses, e aí na sequência eu entro chaves, ações condicionadas para o valor verdadeiro, fecha chaves, else, abre chaves, ações condicionadas ao valor falso, fecha chaves. Pronto, está feito o nosso bloquinho como eu mostrei anteriormente. Agora, com todas essas informações, nós podemos pensar então na nossa sequência lógica
e o correspondente diagrama de blocos. Como é que fica a nossa sequência? Observem, nós temos primeiro inicialização. Primeira coisa depois da inicialização é mandar uma mensagem para o usuário, porque é uma estrutura interativa. O usuário então precisa saber o momento de digitar. Digitar o quê? Então agora o programa lê o que ele digitou. Lê dividendo, no caso eu estou chamando de dividendo, que é o nome utilizado na álgebra. Depois, na próxima ação, pede novamente para o usuário digitar. Depois, mesma coisa, lê o divisor. Uma vez feito isso, realiza-se o processo de cálculo dentro daquele algoritmo que nós já montamos lá. Olha só, resto é igual dividendo menos divisor, que multiplica dividendo dividido por divisor. Bom, o algoritmo então realiza o cálculo e aí ele já está apto a fazer a seleção. Então nós vamos lá, se aquilo for verdade, então realiza a tarefa para verdadeiro. Se não, realiza a tarefa para falso, finaliza o processo. Notem que eu não coloquei um bloco de repetição ainda, que nós vamos fazer na próxima aula, e eu estou usando linguagem de projeto, que pode ser a língua portuguesa, tá? É interessante que a gente utilize o tráfego entre a língua portuguesa. Por quê? Porque o nosso raciocínio funciona de forma mais clara, na minha percepção, e também a linguagem formal, que é no caso a linguagem C. Tudo bem? Bom, feito isso, então agora nós pensamos quais são as variáveis, tipo de variável. Lá no início da discussão eu já falei, nossas variáveis são dividendo, divisor e resto, são elas que são manipuladas no nosso algoritmo. E elas são de que tipo? São números inteiros. Se são números inteiros, então como é que nós declaramos isso no código? Começamos por int, e aí declaramos eles, dividendo, vírgula, divisor, vírgula, resto, ponto e vírgula. Pronto. Essa é a segunda coisa que nós entramos. Já depois que nós abrimos a função main, já começamos com as declarações. Depois nós vamos para o diagrama de blocos para colocar cada um dos elementos que nós desenhamos no diagrama de blocos. Joia? Ó, dê uma olhada nessa forma de declarar. Bom, então agora, para a gente fechar antes de ir à codificação, vamos dar uma olhadinha no diagrama de blocos propriamente dito. Então olha só, início, primeira sequência de uma leitura, uma mensagem, depois a leitura da variável digitada pelo usuário, depois na sequência novamente uma mensagem, outra leitura da variável. Tendo feito isso, realizamos o processo de cálculo e aí já vamos direto para a seleção. Notem, aqui nessa tela eu coloquei para vocês um conector. Por quê? Porque eu estou fazendo uma passagem de página. Na documentação é muito comum aparecerem esses conectores. Então, quer dizer, se eu fui para o conector A, então, quer dizer, na outra página eu tenho o conector A, que é seguindo o fluxo. E aí, de novo, bloco de seleção. Agora aqui eu já estou usando a anotação que a gente vai utilizar no código. Então, resto é igual, usando dois sinais iguais, a zero. E aí ele faz a pergunta: se verdadeiro, realiza um tipo de tarefa. Se falso, ele realiza outra tarefa. Quais são as tarefas? Se verdadeiro, manda uma mensagem. Aqui eu chamei mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3 por causa de uma questão de espaço. Aí convém, quando no projeto, fazer uma legenda. Então, quer dizer, na mensagem 1 era o quê? Digite o numerador. Na mensagem 2, digite o denominador. Lá na mensagem 3 é o quê? Se verdadeiro, A é divisível por B. E aí, na mensagem 4, que é falso, qual seria a mensagem? A não é divisível por B. Feito isso, o que eu faço? Construído esses dois elementos, finalizo. Então, encaminho para a finalização e encerro o código. Beleza? Não se esqueçam de inicializar e finalizar qualquer código e qualquer diagrama, tá? Bom, tendo feito isso, agora o que nos resta é construir o algoritmo, o código propriamente dito, lá na nossa IDE. Então, agora
Com isso, vamos colocar de lado, como se fosse um papel, tá? Um papel onde eu tenho esse projeto, e aí eu vou seguindo a construção do meu código conforme a sequência do meu diagrama. Beleza? Então vamos ao código. O código, então, pessoal. Bom, lembrando, antes de mais nada, eu recomendei vocês que tivessem instalado o DevC++ ou o CodeBlocks. Tanto um quanto o outro é funcional para a nossa aula. Eu vou utilizar com vocês o DevC++. Então, assim, para quem não instalou, recomendo que instale. E aqui no card, acima do vídeo, vocês vão verificar um vídeo onde tem instruções para a instalação dele. Então, depois que vocês instalaram, nós vamos vir aqui, ó, arquivo, novo, projeto. Carreguei um projeto novo. Então, eu quero desenvolver uma aplicação para o console em linguagem C. Lembrando que depois nós vamos usar C++. Esse será o nosso primeiro projeto. Então, eu chamo esse daqui de divisibilidade. Então, é o meu projeto de visibilidade. Tudo bem? Bom, ok. Pronto. Já venho aqui, já salvo o meu projeto de visibilidade. Então, salvei projeto de visibilidade. Ele carrega esta tela automaticamente para a gente. Então, aqui ele já me colocou as duas diretivas que eu vou utilizar, que é um padrão que eles já têm. Eu posso apagar tudo isso daqui e começo a construir meu programa. Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha no diagrama de blocos. Para o início, o bloco, o símbolo para o início corresponde à introdução do programa. Então, eu tenho a função main. Pronto, construí a minha função main. A partir dela, abro chaves e dentro dessas chaves, ou seja, dentro da função main, eu vou construir todas as outras execuções. Bom, lembrando que eu falei para vocês, devem se seguir uma estrutura. O próximo bloco que eu vou construir é o bloco de as declarações. Então, as minhas variáveis são do tipo inteiro e eu vou nomeá-las. Então, é dividendo, divisor e resto. Ponto e vírgula no final, todos eles separados por vírgula. Depois, eu já venho para construir, agora sim. Depois que eu entrei no bloco onde eu coloquei as minhas declarações, eu já posso vir aqui no meu símbolo dos símbolos do diagrama de blocos. Então, olha só, eu tenho a primeira mensagem. A primeira mensagem é o quê? Eu vou mandar uma mensagem para o usuário pedindo para que ele entre com os dados. Então, printf, minha primeira função é printf, entre aspas duplas. Aqui um detalhe. Eu gosto de uma estética bacana. Então, para fazer essa estética, o que eu vou fazer? Eu vou fazer saltos de linha. Então, barra inversa N, 4 vezes. E também coloco uma tabulação, 4 vezes barra inversa T. Isso vai fazer com que eu salte 4 linhas e também salte 4 tabulações. Agora sim, digite. Aqui é uma mensagem para o usuário, então eu vou colocar o numerador. Já que o problema chamava de A e B, então eu vou colocar também A. Joia. Tudo entre aspas duplas. Terminou, venho aqui no final da linha, teclo Enter. Ponto e vírgula, posso passar para a próxima linha. Próxima ação. Então, no diagrama de blocos, a próxima ação é a leitura do teclado. A leitura do teclado, nós vamos usar a função scanf. Então, scanf, abre parênteses. Bom, importante, eu tenho que indicar qual tipo de variável. Então, entre aspas duplas, percentual D, porque eu estou trabalhando com números inteiros. Vírgula, depois, fecha aspas, vírgula. Agora eu tenho que colocar o endereçamento dessa variável. Então eu coloco o e-comercial, eu vou colocar na variável, eu chamei de dividendo.
Notem que para o usuário eu chamei numerador, mas para o programa interno eu utilizei a nomenclatura dividendo, que é a nomenclatura que eu usei no projeto. Depois, tecla, ponto e vírgula, tecla Enter. Mesma coisa agora para a leitura da segunda variável. Aqui eu recomendo uma coisa, olha só, se está bem construído, eu posso simplesmente copiar, seleciono com o mouse, copio, Ctrl C e colo. E agora eu faço as correções, ou seja, ele vai mandar a mensagem para a variável B. Então é o meu denominador B. É obrigatório seguir dessa forma? Não. Entretanto, se você fez corretamente, diminui um pouco a probabilidade de erro. E aqui é o divisor. Perfeito. Quanto menos a gente tiver que digitar, melhor. Bom, próxima ação. Próxima ação, eu vou colocar diagrama de blocos. Ó. Fizemos essas duas entradas, a mensagem, entrada, mensagem, entrada. Agora eu vou construir a operação matemática. A operação matemática não tem uma função. Então eu vou simplesmente escrever isso. Resto que recebe, não é uma igualdade, recebe dividendo, igualzinho está no projeto, menos divisor, que multiplica, abre parênteses, dividendo, dividido por divisor. Vamos supor que eu tivesse errado alguma digitação aqui, quando ele fosse compilar, ele iria me dar um recado. Bom, teclo Enter. Reparem, eu estou seguindo uma sequência, mas agora eu entrei num bloco distinto. Esse bloco distinto é um bloco de seleção. Então, já fiz o bloco processo, agora tem uma seleção. Então, é conveniente eu dar um espaço, lembrando que isso é intentação, para facilitar você, usuário, enxergar onde pode haver algum erro. Então, if, abro parênteses, coloco minha condição. Qual que é a minha condição? Resto é igual, é uma pergunta, então não é uma atribuição. É igual a 0. Joia. Feito isso, não ponho ponto e vírgula, teclo Enter. E agora sim, abro parênteses novamente, parênteses não chaves, e começo a construir a minha execução condicionada ao valor verdadeiro, ou seja, uma mensagem. Bom, sempre é interessante a gente observar o que nós temos para escrever. Então, olha só, print f, entre aspas duplas, abre parênteses, entre aspas duplas. Lembra da estética? Então, olha só, barra n, barra n, barra n, barra n 4 vezes, barra t também 4 vezes. Agora, eu tenho que... Essa informação vai vir de uma variável. Então, eu tenho que colocar qual que é essa variável. Percentual de... Qual que era a minha mensagem? A mensagem era A é divisível por B. Então, esse espaço aqui será ocupado pelo resultado da variável A. É divisível por percentual de. Então, olha só, onde está percentual de é onde está armazenado uma variável. Tudo bem? Bom, ao final do processo ele vai dar uma mensagem. Então, eu quero saltar linhas novamente. Então, coloco lá barra n, barra n, barra n, barra n. Se eu quisesse fazer também o barra t, poderia. Fecho aspas duplas, vírgula, ainda dentro do parênteses. Agora eu coloco de onde vêm esses valores. Esses valores vêm da variável dividendo, vírgula, divisor. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Bom, então ele fez a execução, certo? Então agora eu vou, depois das chaves, entrar com a condição de se não. Então, else, abro chaves. Dentro destas chaves, eu vou colocar as ações condicionadas para a negação. Então, olha lá, printf, abre parênteses, abre a aspa dupla. Posso até copiar o de cima. Vamos lá, melhor. Boa prática. Copiar o de cima
e colar no de baixo, trocando depois os seus parâmetros. Então, olha só, quais são os parâmetros? O parâmetro é a mensagem, olha só, /n, /t, percentual de, perfeito, não é divisível. Então, não é divisível por percentual de, e aí vem da mesma origem, dividendo e divisor. Tudo bem? Bom, fechei parênteses, ponto e vírgula, fecho as chaves. Depois das chaves, então, agora depois dessas chaves, eu vou colocar o quê? Um programa para corrigir, para fazer a pausa e eu poder visualizar. Então, vou usar a função system, abre parênteses, com a operação pause. Fecha aspa, fecha parênteses, ponto e vírgula, pronto, fechou. Pronto, nosso programa já está pronto para executar. Então, reparem, é um código muito simples. Vamos fazer a execução, então. Uma vez feito isso, eu venho aqui, posso vir aqui no botão executar, clico no botão executar, eu tenho compilar e executar. Eu mando compilar e executar, e ele vai realizar o processo. Olha lá, ele vai pedir para que eu salve, eu vou chamá-lo de divisibilidade. Aula 3. Aula 3. Pronto. Divisibilidade aula 3. Salvar. Pronto. Mandei salvar. Ele vai processar, vai verificar se tem algum erro. Ele vai perguntar se tiver algum erro. Ó, uma barra verde aqui vai rolando e verificando. Não houve erro nenhum. Carregou o nosso programa. Reparem que ele leva alguns segundos para executar o programa. Por quê? Porque é a primeira vez que ele é executado, e segundo, depende da capacidade de processamento do computador. Bom, agora eu tenho que testar. Notem que eu pulei 4 linhas, eu fiz uma tabulação de 4 tabulações para deixar ele esteticamente mais bacana. Não é obrigatório, mas a estética também é importante. Então vamos fazer aquele teste do exercício. Olha só, 25 é o numerador, dividido por 2. A mensagem tem que ser 25 não é divisível por 2. Perfeito. Aí, para finalizar, eu posso simplesmente finalizar aqui. Para rodar novamente, eu tenho que mandar executá-lo novamente. Então, é simples de mandar executar. E aí tem um detalhe interessante que a gente pode observar. Vamos supor que eu queira construí-lo agora. Na próxima aula, nós vamos falar nos blocos de repetição. Então, nós vamos pegar esse mesmo programa e colocá-lo dentro de um laço. E aí, uma vez que nós tivermos colocado ele dentro de um laço, nós vamos repeti-lo indefinidamente enquanto nós desejarmos. Então, a ideia é sempre que nós possamos construir uma execução de forma imediata. Ó, repararam como foi mais rápido agora a execução? Vamos fazer outro teste. Eu não vou pegar o 25, não. Vou pegar um número maior. 1843. Eu quero 1943. Eu quero 83. Eu quero saber se ele é divisível por quanto? Por 13, por exemplo. Então, testo por 13. Mensagem 1983 não é divisível por 13. Beleza? Joia, fizemos uma calculadora de divisibilidade. Bom, para a próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com o bloco de repetição, teste de início, e eu recomendo que vocês tenham já instalado os programas, porque agora também eu já vou apresentar o diagrama de blocos, e já discutimos os elementos fundamentais, e agora nós vamos começar a falar das estruturas. Então vamos falar dos blocos de repetição. O primeiro é bloco de repetição com teste de início, e já vamos começar a codificação, ou seja, construir o algoritmo já propriamente em linguagem C. Beleza? Joia! Acessem o website que está aparecendo aqui na tela. Lá vocês podem pegar alguns exercícios para vocês irem treinando até a próxima aula. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.